Olá, olá, bom dia, garotada do nono ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Nilton e vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos concluir o capítulo 14, tá? Brasil, Nova República. Durante esse capítulo a gente tem visto aí os presidentes brasileiros pós aí ditadura militar, certo? Então nós falamos sobre o Itamar Franco, falamos sobre o Fernando Henrique Cardoso, falamos lá sobre o Collor de Mello. Hoje vamos ver o Brasil a partir do século XXI. Então vamos falar aí sobre o Lula, vamos falar sobre Dilma, vamos falar sobre Temer. Não vamos entrar ainda no governo do Bolsonaro, pela questão de ele ainda estar no mandato, né? Então, na verdade, a gente se aproxima da nossa história presente nesse capítulo, e isso é bem interessante, né? A gente já vai ver nomes, até então a gente tem visto nomes, figuras históricas meio desconhecidas por vocês, e nessa aula de hoje vocês já vão ver figuras que são mais próximas do período histórico ao qual vocês estão vivendo, certo? Então, provavelmente, os próximos livros de história após o mandato do Bolsonaro já vão trazer aí essa visão historiográfica do mandato dele, assim como teve a visão historiográfica dos mandatos dos presidentes que antecederam o governo dele, certo? Então, queridos, peguem o livro de vocês a partir da página 29. Como eu disse, a ideia é que hoje a gente conclua esse capítulo, certo? Então, olha só, lá na parte onde está Brasil do século XXI. Galera, o seguinte, nós vimos no vídeo anterior, né, que no final do governo do Fernando Henrique Cardoso, ou vocês podem também encontrar como FHC, né, nós vamos ter aí muitas desigualdades sociais, alguns problemas econômicos, e nesse cenário o Luiz Inácio, o Lula da Silva, né, eu vou chamar aqui só de Lula, que é o que é mais conhecido, ele vai despontar aí como favorito nas eleições de 2002 e vence essas eleições. Então, ao longo aí do mandato do Lula, né, ele vai adotar aí um tom moderado, tá? Diferente do tom exaltado que era adotado no momento em que ele se colocava à frente lá, por exemplo, dos sindicalistas do ABC Paulista, né? Ele procura aí meio que conciliar as políticas do Fernando Henrique Cardoso, né, com políticas sociais mais ligadas à ideologia que ele tinha. A ideia, a princípio, né, pelo menos a ideia que era pregada, era a diminuição da pobreza. Diminuir pobreza, estimular o consumo interno, né, fazer com que as pessoas pudessem ter condições para consumir. Segundo ele, isso iria gerar um crescimento econômico, certo? Entre as bandeiras levantadas, principalmente para ele conseguir ser eleito, nós vamos ter a diminuição, a ideia de luta para diminuir desigualdades sociais, né? Então, quando ele assume algumas medidas adotadas por ele tem isso como objetivo, como, por exemplo, a criação do programa Bolsa Família, tá? O programa Bolsa Família aí é onde famílias consideradas pobres, né, ou de extrema pobreza, elas recebem uma quantia aí de dinheiro. Em contrapartida, essas famílias elas devem manter suas crianças com as vacinas em dia e devem manter as crianças frequentando as escolas também. Um outro programa desse período foi o programa Universidade para Todos, que existe até hoje, que é o ProUni, tá? Que a ideia já era conceder bolsas aí de estudo em universidades particulares para alunos que eram de rede pública, ou seja, como se o Estado pagasse essa bolsa, né, para essas pessoas mais carentes, digamos assim. Durante esse período, principalmente o primeiro mandato, o Lula vai conseguir criar uma estabilidade política no país. Essa estabilidade, né, essa meio que calmaria nesse primeiro momento, aliado aí a programas sociais, como eu acabei de falar, o Bolsa Família, o próprio ProUni, vão fazer com que o Lula conquiste aí uma ampla aprovação nesse primeiro momento de governo, certo? Nesse primeiro momento de governo, tá? Antes que vocês comecem aí, mas não é isso que eu ouço e tal. Estou falando do primeiro mandato. Vamos chegar lá onde a porca torceu o rabo, tá?
Em 2005, gente, o negócio já começa a pegar fogo pro lado do Lula, pro lado do PT, porque vão surgir denúncias de corrupção, né? Essas denúncias basicamente diziam que membros da base do governo, né, membros aí dos aliados, ofereciam dinheiro, uma espécie de mesadas, né, para políticos da oposição para que votassem favoráveis aos projetos do governo. E aí isso ficou conhecido, vocês já devem ter ouvido falar, como mensalão. Tio, eu não entendo muito bem como funciona a política, então eu não consigo entender como funcionou o mensalão. O senhor pode explicar melhor? Claro que posso. Vamos lá, gente. É o seguinte. Se o governo tem um programa para ser aprovado, esse programa precisa ser aprovado no Congresso, né? No Congresso você tem os políticos que são opositores ao governo, você tem os políticos que são aliados ao governo e aqueles políticos que estão ali que hoje chamam de centrão, né? Não estariam nem para um lado nem para o outro. Mas para o projeto do governo passar é necessário ter a maioria desses políticos. Então o que acontecia no caso do mensalão? Para que os projetos do governo passassem, os políticos aliados, da base aliada do governo, pagavam propina, pagavam uma espécie de mesada para os políticos da oposição ou do centrão, para garantir a maioria, para garantir que o projeto passasse, né? É isso que foi esse escândalo durante o governo Lula, que a gente chama de mensalão. Tá? Isso foi investigado e vários desses políticos aí foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal aí em 2012, tá, gente? Apesar desse escândalo aí de corrupção, o Lula ainda vai conseguir se reeleger em 2007. E aí chegamos no segundo mandato dele. Já nas eleições de 2010, né, o Lula, o então presidente, vai apoiar a candidatura da Dilma Rousseff, certo? A Dilma Rousseff ela já tinha sido ministra aí de Minas e Energia durante o governo dele e também chegou a ser chefe da Casa Civil, certo? Então eles tinham aí uma grande parceria. Vamos lá. Agora a gente está na página 30, tá, galerinha? Vamos lá para a página 30, certo? Gente, a Dilma disputa as eleições de 2010 com o candidato José Serra. E ela vai ganhar essas eleições no segundo turno com um pouquinho mais aí de 55% dos votos. E vai se tornar a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da República no Brasil, certo? Ela vai tentar dar continuidade aos projetos, principalmente projetos sociais do presidente antes dela, do Lula, né? Como por exemplo o programa Fome Zero, que foi criado em 2003 e que vai tirar o Brasil temporariamente do mapa da fome, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, certo? Em 2014, Dilma vence novamente, só que dessa vez não mais da primeira, ela venceu com 55%. Dessa, ela já vence, mas com uma margem menor, com 51,64% dos votos válidos. Como ela venceu com uma pequena diferença, o que é que isso mostra pra gente, né? O segundo candidato foi o Aécio Neves, tá? Isso vai mostrar pra gente que o governo da Dilma não estava mais, digamos assim, sendo tão bem avaliado como antes. Ela perdeu muita popularidade. Isso demonstra também a divisão política que o país estava passando naquele momento. Chegamos em 2015, né, e aí a gente tem como grande destaque do governo da Dilma Rousseff uma crise econômica, aumento do desemprego, aumento das investigações e casos de corrupção envolvendo todas as esferas da política brasileira, seja o legislativo, o executivo ou o judiciário. Então muda o cenário completamente aí do primeiro mandato para o segundo, né? Durante o primeiro mandato nós tivemos aí a continuidade, digamos assim, das políticas adotadas por Lula, né? Ainda nos seus 2 mandatos. Já a Dilma, no primeiro mandato dela, ela já vai enfrentar algumas ondas de protesto no país, que eu coloquei imagens aí para você, tá? Inclusive protestos que desde o final da ditadura a gente não via, né?
essa galera que ia para as ruas protestar e tudo mais, esse movimento, né, foi denominado Jornadas de Junho. E quando a gente chega em 2013, esse movimento começa a aumentar, né? E engraçado que esse movimento ele começa por questão de aumento da passagem de ônibus em São Paulo, né? Mas aí parece que o pessoal tava até a garganta já de reclamações para fazer e tudo mais, que aí isso vai acabar se transformando em um movimento gigantesco. Alguns chamavam até de o gigante acordou e tudo mais, né? E vão tomar ruas de todo o país. A principal pauta deles era com relação à saúde e os investimentos na educação, certo? Então, o segundo mandato aí, a presidente vai anunciar algumas medidas econômicas que iam contrário ao que ela dizia durante a campanha, né? Essas medidas econômicas aí, ela acabava se aproximando muito aí do programa do Aécio Neves, que foi o seu opositor. Então ela acaba tendo uma parte dos seus aliados também se voltando contra ela, né? Não se voltando contra ela, mas não concordando com essas medidas, né? Essas medidas adotadas por ela para conter a crise econômica. Então vai mexer, por exemplo, no seguro-desemprego, nas pensões, vai mudar a questão do abono salarial. Então essas mudanças econômicas vão fazer com que ela perca também uma grande parte da popularidade, os apoiadores que ainda estavam com ela, certo? E aí começam a questionar a legitimidade do governo da Dilma Rousseff. Diante de todo esse quadro das manifestações, dela tomando decisões que iam contrário ao que ela dizia durante a campanha, perdendo apoiadores no Congresso principalmente, né, vai crescer o movimento pelo impeachment da Dilma. O motivo que eles vão alegar para abrir o inquérito, né, de investigação, para abrir o processo, foram denúncias de pedaladas. Lá no livro de vocês, na página, deixa eu ver aqui, 31, certo? Você tem lá um quadrinho azul que explica o que foi essa tal pedalada, né? Que foi o grande motivo para o impeachment da Dilma Rousseff. Então, olhem lá, ó. Serviu de base do processo o recurso das chamadas pedaladas fiscais. O termo é usado pelos técnicos da área econômica para indicar a postergação pela União de um pagamento de um mês para o outro, ou de um ano para o outro. O expediente das pedaladas engorda o caixa do Tesouro e permite inflar artificialmente o superávit primário, de modo a criar a ficção de que o resultado obtido pelo governo melhorou. E esse fora um procedimento já utilizado por gestões anteriores do governo federal. Já a metáfora se explica perfeitamente ao caso, afinal, se um ciclista parar de pedalar, a bicicleta tomba. Ou seja, você meio que pega recursos de um lado, joga para o outro, notas fiscais, né, para dar a impressão de que você melhorou esses números, quando na verdade isso é uma falsa impressão. Não melhorou de fato. Então isso foi o principal motivo para o impeachment da Dilma Rousseff. A Câmara dos Deputados aceita esse pedido de afastamento e em 17 de abril de 2016 o Senado vai confirmar a decisão. 31 de agosto do mesmo ano é o veredito final, certo? Então esse segundo mandato da Dilma Rousseff vai durar aí 1 ano e meio mais ou menos e foi marcado pelo desemprego, alta da inflação, pelo aprofundamento da crise econômica, denúncias de corrupção e dificuldades dela se articular com o Congresso. Até porque se ela tivesse articulação com a maior parte do Congresso, obviamente ela não seria impeachmentada, certo? Chegamos no governo, um minutinho só, chegamos no governo Temer. Tá? O Temer era o vice da Dilma Rousseff, era do PMDB, e o mandato dele vai ter como principal fator, principal eixo aí, né, uma política oposta da Dilma Rousseff. Então ele vai retomar políticas de privatização, de redução do papel do Estado, ou seja, ideias neoliberais. Tá? Uma das medidas aí que mais causou discussão no governo do Temer foi a emenda constitucional do teto de gastos, que vai congelar, né, vai propor um limite
e congela aí os gastos que o governo tinha com educação, principalmente. Tá? Então, durante 20 anos, o governo não pode investir mais do que esse teto. Inclusive, foi uma reclamação quando ele quis fazer isso e tudo mais. Tá? Ele aprova as reformas trabalhistas, que amplia a terceirização aí de alguns setores, né, principalmente da atividade ligada ao Estado, e ele vai estabelecer como opcional a contribuição sindical, ou seja, aqueles trabalhadores que não querem contribuir com o sindicato não precisam fazer essa contribuição, porque já vem descontado do salário desses trabalhadores que são sindicalizados, tá, gente? Ele vai também promover aí, né, o fracionamento do período de férias, que antes você tinha direito a 30 dias de férias depois de um ano de trabalho, se eu não me engano. Agora você pode fracionar, você pode tirar uma semana no mês, no outro mês outra semana, e aí vai da negociação do trabalhador com o empregador, certo? Durante o governo ele vai ter um baixíssimo índice de aprovação, ele não vai realizar, foi um curto espaço de tempo, então ele não consegue realizar muitas das ideias que ele colocou para fora durante o discurso de posse dele, tá? Chegamos às eleições de 2018, 2 anos atrás, né, gente? 2 anos atrás, o que marcou as eleições de 2018 foi a falta de debates públicos, né? Tivemos uma grande polarização entre ser de direita e ser de esquerda, né? Essa polarização levou a várias fake news, tanto de um lado quanto do outro, e no meio de toda essa bagunça que foi as eleições de 2018, nós tivemos a vitória aí, concorrendo, né? Primeiro, Fernando Haddad, do lado do PT, né? Partido de esquerda, e do outro lado, pelo PSL, o Jair Messias Bolsonaro, né? Que está ligado à ideologia de direita. Então, nessas eleições, o Bolsonaro vai vencer, aí levando 55,13% dos votos, ou seja, com uma margem até considerável da maior parte dos votos válidos, certo? Como eu havia dito para você, a gente ainda não tem, ainda não fechou o mandato dele, né? Não sabemos se vai ser só um, se vão ser 2, enfim, agora que ele está no 2º ano de mandato, então nós não temos ainda como fazer o balanço, os historiadores não têm ainda como fazer o balanço desse governo. Então, basicamente, quando passar o mandato dele, nós já vamos encontrar nos livros essa parte. Assim como a gente encontrou do Lula, do Temer, da Dilma, do Collor, vamos encontrar também do Jair Bolsonaro, certo? A nossa sociedade atual, para encerrar aí essa parte do livro de vocês, esse capítulo, se a gente for olhar para a nossa sociedade, gente, a nossa sociedade hoje ainda é uma sociedade de desigualdade. Você tem um número muito grande de pessoas que vivem na pobreza e um número muito pequeno de pessoas que vivem no luxo, vivem na riqueza. Então nós temos uma grande desigualdade social, um grande desequilíbrio de oportunidades, e isso vai gerar o que a gente chama também de concentração de renda. A renda, o dinheiro, está concentrado nas mãos de poucas pessoas, certo? Então, para alguns sociólogos, economistas, para que a gente possa passar por um processo de diminuição de desigualdades sociais, é fundamental que a gente consiga aí dar acesso à educação para todos os cidadãos brasileiros. E aqui é muito importante essa parte da nossa análise, porque hoje a gente vive um cenário de pandemia. E felizmente, gente, os pais de vocês têm condições para pagar uma escola, que apesar de todos os problemas a gente está aqui fazendo videoaula, tentando responder vocês. Muitas vezes respondemos vocês fora do nosso horário de trabalho e tudo mais. Para quê? Para que vocês possam ter a oportunidade de continuar seus estudos também, né? Para que a escola possa continuar funcionando. Mas tem alunos por aí, gente, que perderam o ano, porque suas escolas estaduais, municipais, não conseguiram acompanhar, ou mesmo eles não têm recursos, porque às vezes são bem pobres, não tem um celular, não tem um computador em casa. E isso prejudica demais
Então, essa desigualdade, para a gente avançar, para a gente passar por ela, é necessário que todos tenham acesso à educação, certo? Tivemos ainda, durante esse século XXI na nossa sociedade, um grande aumento na luta dos movimentos sociais contra o racismo. Vamos ter aí, né, o Movimento Negro Unificado, MN1, tomando um destaque nesse período, basicamente para tentar diminuir essas diferenças de oportunidade. Se criou aí o sistema de cotas, tá, para negros nas universidades, com a ideia aí de igualar as etnias presentes, as etnias com curso superior, certo? Tivemos também aí, né, instituído a obrigatoriedade por lei, tá, gente, da história afro-indígena brasileira. Inclusive, na outra escola eu trabalho, eu não trabalho história com ensino fundamental, eu trabalho com história afro-indígena brasileira, onde a gente tenta mostrar para os alunos a importância dessas duas etnias para a formação do povo brasileiro, e não só a importância dos europeus. Tá? Os europeus foram importantes, mas também os indígenas e os africanos também são. Então, assim como a gente estuda a história dos europeus, é importante que a gente estude a história dos africanos e a história dos indígenas para entender, de fato, as nossas raízes. Certo? Queridos, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Qualquer pergunta, envie para mim que eu vou estar respondendo assim que possível. Tchau, tchau.